Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast que fala do poder da gente empreender, da gente conectar e esse poder de trazer pessoas que falam de paz, de piques, de palco, com uma mensagem que vai muito além. Hoje, especialmente, eu trouxe a pastora Elaine Cardoso. Ela que criou o movimento A Mensageira, uma conferência que acontece todo ano na Igreja Atitude. E ela comanda esse show, trazendo essa verdade que toca muito o meu coração, que é essa missão que nós temos de levar a mensagem. Quando a mensageira tem a missão para deixar um legado, a gente consegue, inclusive, fazer transbordar não só a alma, mas o espírito. Essa pastora linda que está aqui hoje comigo, pastora Elaine Cardoso, muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui comigo, e muito obrigada pelo meu sim também, que você proporcionou, inclusive, recentemente. Seja bem-vinda, conta um pouquinho quem é a pastora Elaine Cardoso para nós. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar da minha alegria, a minha felicidade de estar aqui. Como eu falei com você um pouquinho antes de começarmos, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, todas as pessoas que eu admiro, todas as pessoas que eu tenho observado, Deus me deu de presente. Então, estar aqui hoje é uma resposta de oração, é também um presente de Deus, conhecer você, estar perto, poder te abraçar, poder te agradecer, dizer publicamente aqui, diante das pessoas que, assim como eu, te admiram, o quanto o seu legado me alcançou, o quanto o seu sim me alcançou, o quanto todo o conteúdo que você tem gerado, né, tem impactado a minha vida, as minhas decisões, as escolhas que eu tenho feito, o quanto o seu conteúdo tem sido, inclusive, um confronto, né, um despertar para mim. Então, eu quero, antes de mais nada, te agradecer. Agradecer porque eu tenho certeza que existem milhares e milhares de pessoas que já te acompanham, que já admiram você, que já se inspiram em você e não têm essa oportunidade. Então, eu acredito que eu estou aqui hoje em nome de todos aqueles que gostariam de dar um abraço nessa mulher extraordinária, de dizer para ela o quanto que a vida, o legado, a história, o posicionamento dela tem feito a diferença na vida de tantas mulheres como eu. Talvez nem todas terão essa chance, então eu não posso deixar de agradecer e engrandecer o nome do Senhor por esse presente estar aqui hoje, com o seu público, estar aqui representando todas essas mulheres, né, que através do seu sim, têm dito sim também. Muito obrigada, meu Deus, ela é maravilhosa, né? Elaine, pastora Elaine, me conta uma coisa. A gente se conheceu recentemente, inclusive por um convite que você me fez, e eu estou muito honrada por esse convite, que é o convite de participar da conferência. Logo daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a Conferência Mensageira, que desde o primeiro momento que eu recebi o convite, eu já sabia que eu tinha que dizer um sim, eu já sabia que eu tinha que estar participando, eu mexi com a agenda e tenho divulgado para muitas pessoas para estarem presentes, porque faz todo sentido. Mas antes disso, me conta um pouco da sua história com Jesus, com a igreja, isso vem da sua família, hoje como que é a sua família? Conta um pouquinho para a gente gosta de conhecer a vida dessas guerreiras que são herdeiras de Deus. Bom, Chay, a minha história com Jesus começa com um sim. Eu vim de uma família que não era uma família religiosa, uma família que não tinha a tradição religiosa, né? Mas era uma família católica, uma família que sempre respeitou valores e princípios cristãos, mas não tinha aquele hábito de frequentar a igreja, de estar na igreja, de ter uma vida voltada para isso. Então, durante muitos anos da minha vida, eu acreditei que estar na presença de Deus não tinha a ver com um sim, não tinha a ver com uma decisão, tinha a ver com bondade, com caráter, até que chegou o dia do meu sim. Chegou o dia que eu entendi que esse sim que eu precisava dizer para Deus, esse sim que eu precisava dizer para a sua palavra, para os princípios que isso significava, para essa verdade, chegou o dia que eu entendi que esse sim poderia impactar a minha vida, que aquela palavra, que a Bíblia era muito mais do que um livro comum. E aí, daquele momento em diante, eu tinha ali mais ou menos os meus 17 anos, daquele momento em diante começou uma história de mudança, de transformação, porque dizer sim para Jesus está inteiramente atrelado a conhecê-lo, a amá-lo e torná-lo conhecido. E a partir do momento que eu comecei a olhar para a minha vida, para a minha perspectiva,
pela perspectiva de Deus, eu tive condições de me posicionar como mulher, de sair de um ambiente, de sair de uma visão, de sair, sabe, de uma prisão mesmo, porque no fundo eu venho de uma família muito simples, né? Eu tive a oportunidade de alfabetizar minha mãe, esse ano eu perdi minha mãezinha, mas eu não vim de uma família onde estudar, investir em conhecimento era importante. Minha família era uma família muito simples e com pouquíssimos recursos, mas eu, de uma maneira muito específica, eu comecei a entender, a olhar para Jesus, a olhar para a sua palavra. Eu precisei entender que existiam 3 sims que eu precisava dar. Eu precisava dar esse sim para Deus e para a sua palavra. Eu precisava dar um sim para mim, para a minha mudança, sabe, para a minha transformação. E eu precisava entender que aquilo que eu estava lendo naquele livro tinha a ver com um posicionamento de verdade, sabe? E ali eu comecei a entender a minha capacidade, as minhas habilidades. Eu comecei a olhar para mim pela perspectiva bíblica mesmo. E ali eu comecei a mudar toda a minha história. Então, eu disse sim para Deus, eu disse sim para a sua palavra, e disse sim para mim, para o meu talento, para a minha capacidade, para a minha habilidade. E aí, dizer esses sims também estavam atrelados a nãos que eu precisava dizer. Muitos nãos. Muitos nãos. Sabe que as pessoas, elas acreditam que para que a gente tenha mais sucesso, mais tempo, para que a gente tenha também menos sabotadores em torno da gente, né? Aqueles autossabotadores, o perfeccionismo, a prestativa, a mulher é sempre muito prestativa, o vitimismo. A gente precisa aprender a dizer não. O meu livro, inclusive, nasceu por conta dessa provocação. Chay, você precisa ensinar as mulheres a dizerem não. E eu disse, mas não é isso, não é dizer não. E aí veio o dizer sim. Que o dizer sim para si mesma, ele envolve todo esse começo mesmo. Esse começo de você, se eu digo sim para mim mesma, eu passo a enxergar, inclusive as minhas sombras, mas a dar luz para as minhas luzes, né? Para os meus talentos, que é o que você trouxe. Você tem um talento belíssimo como mensageira, como comunicadora, uma mulher que tem um brilho no olho, que tem uma luz em torno de si. Eu me apaixonei por você imediatamente. e é tão interessante isso, porque quando eu te abracei, estou bem arrepiada falando isso, e senti você ontem falando a palavra na minha frente, eu vi em você algo muito grandioso, né? Eu vi em você algo que você vai levar para muitas e muitas e muitas pessoas, porque é disso que nós precisamos, de mulheres e de homens que quebrem essas gerações do morno. Uau! Não é? Só que somos humanos também, somos apenas mensageiros. E aí também somos tomados pelo nosso medo, pelas nossas travas, pelas nossas resistências. Não, mas por que eu? Eu sou dos bastidores. Já contou meu segredo, gente. Eu também sou dos bastidores. Eu amo os bastidores. O meu método, inclusive, que chama Paz, Pix e Palco, a paz eu encontro nos bastidores. Eu encontro na minha casa, no meu escritório, eu encontro com os meus, eu encontro de chinelinho, sabe, lendo, orando, cozinhando. Eu encontro a paz nos meus bastidores. Mas eu sei que eu brinco, né, que palco é pix, mas é porque eu sei que a mensagem, a transformação, a abundância, ela está aqui. Ela está no palco. E Jesus não dá nada para a gente que a gente não possa carregar, mas também não dá nada muito fácil e simples, porque a gente veio aqui para defender essa missão, para carregar essa missão. Então, a tua missão realmente ela é muito grandiosa e não adianta negar. A risada é a melhor, né? E a gente não edita isso depois. Pastora, me conta uma coisa. É casada com um pastor? Sou casada com o pastor Wallace. Mãe do Theo, autora, escritora hoje do Mulheres Extraordinárias, líder de uma comunidade de mais de 40 mil alunas, eu acredito, né? São 4 mil alunas hoje. Já estou dando 10 Amém, 10 mil recebo! Eu já boto um 0 a mais. Hoje nós chegamos a 4 mil alunas. Um projeto que começou na minha casa. Há 20 anos eu cuido de mulheres, pela minha história, pela minha trajetória. Eu comecei a estudar muito cedo, acabei concluindo minha faculdade muito cedo, rompendo alguns limites, né? Como eu comecei a dizer para você aqui,
os sims que eu precisei dar para mim, exigiu de mim aprender a dizer não. Né? Quando você entende o poder do sim, você vê a libertação de um não. E eu quero dizer para você, você precisa ter a liberdade de dizer não, não posso, não, não quero, não, não vou, sabe? E quem não sabe dizer esses nãos, não consegue dizer sim para si mesmo. E eu tive que romper algumas coisas na minha vida, porque por vir de uma família com poucos recursos, com poucas referências, mulheres precisam de referência. Eu comecei dizendo que quando eu comecei essa jornada de cuidar de mulheres, de realmente entender que aquilo que eu fazia na minha casa, de aconselhar, de cuidar, de ser uma inspiração para mulheres negras, mulheres que vinham de famílias sem muita instrução, sem muitas referências, eu precisei buscar referência. Foi assim que eu cheguei até você. Né? Eu cheguei ao seu conteúdo, por quê? Porque eu precisava de referência. Pontos de referência são fundamentais para que você chegue ao seu destino. E eu, de alguma maneira, eu precisei romper com algumas coisas que talvez quem está nos assistindo hoje e está nessa jornada de dizer sim, essa jornada de encontrar o seu propósito, de proclamar e de liberar a mensagem que carrega, talvez essa pessoa precise entender que, na verdade, o que nós vamos precisar é romper com algumas coisas que nos limitam. E uma das coisas que nos limitam muito são as pessoas que a gente se relaciona. Uma coisa que nos limita muito são as pessoas que a gente ouve. São os ambientes que a gente convive. Quando você olha para um solo, para uma semente, a semente ela carrega um segredo dentro dela. Mas para cada semente, você precisa de um solo específico. Então, eu tive que romper, eu tive que sair de um determinado ambiente, eu tive que mudar ali o ciclo de pessoas, eu tive que ir para uma outra direção. Porque eu precisei estudar, eu precisei romper, eu não podia mais continuar cumprindo aquele ciclo de repetição, sabe? Que vinha lá desde os meus avós. Eu precisava mudar isso. E para isso eu precisava ter novas pessoas como referência, eu precisava de ambientes novos, eu precisava de mais informação, precisava estudar mais. Agora, para fazer isso, você precisa de disciplina. Porque às vezes... Já ia te perguntar, o que a gente precisa hoje para mudar esses ambientes, né? Você falou disciplina. Eu gosto de dizer coragem, porque eu vejo que as pessoas elas têm bastante apego àquilo que já conquistaram. E se deixar para trás, às vezes até por um tempo, pessoas, coisas, elas têm uma mentalidade de que foi um fracasso. Eu hoje falei, inclusive, para uma mentorada minha, uma ex-mentorada minha, mas sempre são mentoradas, né? Eu considero a vida toda. E aí que ela tá fechando uma loja dela. E eu disse assim, e eu acho que eu fracassei. Eu disse, não, você não fracassou, você é vitoriosa. Poucas pessoas nesse país conseguem manter uma loja aberta durante 4 anos, criando novos relacionamentos, nova transformação. E esse fim de ciclo vem com você, mesmo que o espaço físico seja fechado. Então, quando a gente troca de ambiente, de ciclos, de pessoas, de ambiência, inclusive, precisa de coragem, mas eu tenho trazido que a gente precisa um pouquinho mais também de mentalidade, de desapego para crescer. Porque a gente tem essa cultura de achar que, perdi um amigo, né? Perdi o contato com aquela pessoa da minha família. Então, além da disciplina, precisa de coragem, precisa de mais o quê, na tua opinião? Olha, eu acredito que precisa de decisão. Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu quero algo. Será que você quer mesmo ou você está querendo querer? Querendo querer. Porque assim, às vezes a gente fala que, olha, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho oportunidade. Eu não consigo fazer isso porque é difícil. É muito difícil emagrecer. Porque ninguém me apoia. É muito difícil emagrecer. Nossa, é muito difícil. As solteiras que estão nos assistindo, como é difícil casar. Olha como é difícil. Então, assim, a questão você precisa escolher qual é o seu difícil. Porque se você perguntar para uma mãe, olha, é muito difícil criar filhos. Mas se você perguntar para uma mãe, para uma tentante como eu contei para você, meu filho é um milagre, passei a minha vida inteira sonhando em ter um filho. Hoje o meu filho tem 7 anos. E quantos anos da minha vida, sabe? Eu lutei, quantos exames, quantas coisas eu tive que fazer, para quê? Para conseguir ter uma fé capaz de me mover na direção.
Sabe? Porque, assim, às vezes a gente fala de conquistar algo, mas a gente não quer se movimentar na direção. Então, é preciso colocar dentro da sua agenda aquilo que você quer se tornar. Porque se você... Não adianta. Eu falo muito das minhas inspirações do ponto de vista bíblico, né? Porque tem muito a ver com o meu dia a dia, mas a Bíblia conta a história de pessoas comuns e que se tornaram uma inspiração para todos nós hoje em dia, né, até os dias atuais. E o tempo inteiro nós vemos ali o quê? Pessoas que tomaram uma decisão genuína. Não é alguém que está querendo querer. Às vezes você acha que quer. Você quer, não, eu quero muito emagrecer. Mas como é que está a sua geladeira? Ah, eu quero muito ter qualidade de vida. Ah, mas é muito difícil para a academia. Mas se você for num hospital, você vai ver que talvez seja muito mais difícil você lidar com a ausência da saúde. Então, escolha seu difícil e lute para vencê-lo, sabe? Crie uma agenda, crie uma disciplina. Eu amo a disciplina, porque a Bíblia diz assim, olha, Deus disciplina quem ama, né? E eu acredito que a disciplina, ela é uma aliada nos seus resultados. Nós precisamos de ordem, nós precisamos de organização, nós precisamos de consciência, nós precisamos de luz. Olha quanta luz, que estúdio lindo, tudo tão lindo aqui, mas tem luz, nós precisamos de clareza de onde nós queremos chegar. Então, eu acredito que tão importante quanto você ter um sonho, tão importante quanto você querer uma mudança, tão importante quanto você querer aprender algo, é você estar decidida a desaprender algumas coisas. Perfeito. Eu li uma frase, acredito que foi no livro do Thiago Brunet, que fala sobre esse chacoalhão mesmo. A sua agenda, ela tem vergonha dos seus sonhos. Ou o contrário, acho que é o contrário. Os seus sonhos têm vergonha da sua agenda. Isso, os seus sonhos têm vergonha da sua agenda. E aquilo me mexeu, né? Porque eu adoro agenda. Eu adoro essa questão, eu acho que é libertador a gente ter um controle da nossa gestão de tempo, inclusive sabendo que a gente não tem controle de circunstâncias que acontecem. Então, eu sou tão organizada que até a gente estava comentando, às vezes alguém marcou de vir fazer um podcast e não pôde vir, né? Ah, meu Deus, não, eu já tenho um plano B, porque eu já sou organizada para isso. Porque senão a gente fica só culpando as circunstâncias e os problemas e acaba não sendo protagonista das nossas próprias escolhas e decisões. Tomar uma decisão é algo que dói, mas que faz a gente crescer e que faz a gente realmente desapegar, desaprender, mas para aprender coisas novas. Você fala disso no seu pregar, no seu livro e na Mensageira, na conferência? Como é que nasceu a Conferência Mensageira? Bom, eu acredito de todo o coração que o seu destino é muito melhor do que o seu lugar de origem. Se você for olhar para onde eu comecei... Ah, eu também acredito. Essa frase, o seu destino é muito melhor do que o seu lugar de origem. Gente, essa frase é maravilhosa. Eu acredito nisso, também sabe? Acredito. Agora, para você chegar ao seu destino, o lugar que você quer chegar, né? E quando eu estou falando de destino, eu estou dizendo de sair de um ponto A e ir para um ponto B, de sair daqui e chegar ali. Você tem que suportar um processo, você tem que saber que você precisa de um veículo, você precisa saber que você precisa se organizar, de acordo com o lugar que você vai. Sempre viajei muito, né, por conta da minha carreira, por conta dos meus estudos, do meu trabalho. Eu fui secretária municipal, fui gestora pública, fui da assessoria da presidência, enfim. Eu construí uma carreira com mais de 17 anos no poder público, voltada mesmo para desenvolvimento de projetos, gestão pública. E viajei muito, trabalhei em 52 cidades do Brasil, então eu viajava muito. Para cada viagem que eu fazia, eu precisava organizar uma mala. Para cada compromisso que eu tinha uma roupa específica, uma agenda específica, e viajar precisa de planejamento, precisa de organização. E eu sou extremamente dominante e influente, para aquelas que gostam de fazer análise comportamental, talvez você já está me lendo aí. Eu sou extremamente dominante e influente, né? Então, você imagina uma pessoa extremamente influente, como uma pessoa influente consegue ter ali os seus toques de conformidade.
Então, pode me estudar aí e mandar para mim. Você desenvolveu por necessidade. Isso aí, por necessidade. Eu também. Eu sou influente dominante e tinha um conforme baixo. E por conta da minha carreira, associado a um AVC que eu tive aos 35 anos e que eu perdi a memória curta. Nossa história é parecida. Aí eu preciso me organizar. Eu preciso ter as coisas sobre o meu controle sem me estressar, porque o estresse me causava a queda de imunidade, enfim. E eu desenvolvi muito o meu planejador, o meu conforme. E eu gosto de organização. Eu gosto. Eu me divirto com organização, inclusive. Eu gosto. Então, meu método, eu chamo de VOI, né? Volte-se para Deus, organize o seu interior e ensine o que aprendeu. Ai, que máximo! Então, eu acredito que você precisa se voltar para Deus, porque quando nós olhamos para Deus e entendemos que nós somos imagem e semelhança dele, uau! Se você que está aqui hoje, você conseguir entender que você é imagem e semelhança de um Deus vivo, você vai entender o que significa tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que eu amo esse podcast, porque você pode sim. Você pode sim. A Bíblia está dizendo, você pode sim. Pode sim, é bíblico. Tudo posso daquele que me fortalece. Então, quando você olha para você, pela perspectiva de Deus, de um Deus grande, de um Deus criativo, de um Deus que faz, de um Deus que venceu a adversidade, de Deus, sabe, com capacidades, com habilidades, quando você um Deus bom, sabe, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de pertencimento. Quando você olha para a sua vida, para a sua história, você olha para você de outro jeito. Então eu falo que uma das decisões mais importantes que uma pessoa precisa ter é escolha bem seu Deus, porque senão você pensa que você tem um Deus, mas você tem uma formiga. Porque você vai se tornar imagem e semelhança daquilo que você admira, daquilo que você acredita. Então, voltar-se para Deus é muito mais do que um posicionamento religioso. É muito mais do que você... se voltar para Deus é uma responsabilidade para tudo aquilo que você contempla. Eu cheguei até aqui porque eu comecei o quê? A contemplar, a admirar. Eu comecei o quê? A observar uma mulher extraordinária como você. Olha onde eu vim parar. Por quê? Porque aquilo que você olha, aquilo que você observa, te chama para uma responsabilidade. Você se torna aquilo que você contempla. Você se torna aquilo que você observa. Então, voltar-se para Deus, entender esse Deus, e que no meu caso, né, como eu sou cristã, para mim, esse Deus é Jesus. Entender Jesus como um Deus que veio ao mundo, encarnado, um Deus que se fez homem. Para quê? Para que a gente conseguisse entender aquilo que nós somos capazes. Jesus olha para a gente e diz assim, ei, você vai fazer obra maior. Você vai fazer coisas muito maiores. Ou seja, Jesus fez milagres, Jesus fez maravilha, ele abriu o mar, ele fez tanto... Eu posso ficar aqui há 50 podcasts contando tudo que Deus fez. Tudo aquilo que Jesus fez. Então, assim, quando eu olho, quando eu me volto para Deus, eu consigo enxergar pela perspectiva do secreto, pela perspectiva do divino, quem eu sou. E aí eu trabalho o quê? A minha identidade. Então, o Volte-se para Deus, na mentoria, é essa oportunidade das mulheres olharem para elas por essa perspectiva. Porque a Bíblia diz assim, olha, antes de você nascer, eu já te conhecia, eu já te chamava pelo nome. Esse nome não é Chay, não é Elaine, esse nome é o nosso propósito, esse nome é o seu desígnio, esse nome é esse DNA que te chama para fora, é essa inconformidade que você tem, essa vontade de realizar algo. Então, o Volte-se para Deus é esse combustível que nós precisamos. Agora, para voar, você precisa do quê? Para completar esse voo, você precisa do organize do plano de interior. voo. Precisa E aí tem que organizar. Eu vou falar outra frase para você aqui. Quem já é minha mentorada já sabe. Por quê? Porque uma desorganização externa revela uma desorganização interna. Chay, fazer com que uma mulher realize algo está inteiramente atrelada à coragem dela de se organizar. De organizar aquilo que está do lado de dentro, sabe? Já tem mulher chata demais, já tem mulher rancorosa demais, já tem, sabe? Você precisa organizar o seu interior para quê? Para que você consiga alcançar essa paz que você fala. Sabe? O que está desorganizado do lado de dentro que você consegue ver no armário do seu banheiro? E é bem assim mesmo. Eu, quando estou chata, azeda, é porque eu estou em guerra. Isso aí. Eu estou em guerra, eu estou revoltada com alguma coisa aqui dentro, eu estou querendo um salvador, eu estou querendo uma ajuda. E o meu marido tem a bondade de me dizer assim, por que você não falou? Você não ensina comunicação? Ele fala assim para mim, mas tu não se comunicou. E ele tem razão.
ele tem razão. Porque às vezes era só eu ter pedido, ter dito. Isso. E às vezes a gente fica lá, É tinha isso. que imaginar, tinha que adivinhar, tinha que ter percebido. E a gente já sabe, mas a gente acaba, às vezes, não manifestando. É isso. Então, se E a eu gente tem acredito. clareza dessa identidade, a gente Sim. pode manifestar de forma organizada. De forma E não organizada. sozinha, né? E às vezes você acredita que você é organizado. Às vezes você até pensa que você é organizado. Mas quando você olha para as suas gavetas, você vê que não tem organização. Você tem sempre uma justificativa. A procrastinação, a autossabotagem, ela se manifesta na desorganização. E você não percebe. Porque quando você vê, você já passou um tempão no TikTok. Quando você vê, você já está um tempão no Instagram. Quando você vê, você está distante daquilo que você realmente quer. Quando você chega, a minha mentoria, ela está toda atrelada a essa prática do voo, né? Essa habilidade, essa capacidade que você tem, essa coragem de você voar, essa coragem. Para que você vai andar se você pode voar? E isso veio de onde? Veio de um medo que eu tinha de andar de avião. Você acredita nisso? Acredito. Eu tinha medo de avião. E aí, olha que interessante, gente. Eu descobri muito cedo o quanto que o medo ele pode ser um paralisador. Ele pode interromper o seu destino. E eu, uma pessoa que era extremamente bem-sucedida profissionalmente, uma vida profissional extremamente estabelecida, mas eu não viajava de avião. Então, as oportunidades internacionais eu não podia. Nossa, não ia mesmo. Não. Muitas vezes, quando eu viajava para alguns lugares no Brasil, eu tinha que viajar 2, 3 dias antes para cumprir uma única agenda de 3, 4 horas. Por quê? Porque eu tinha medo de voar. Até que uma pessoa segurou na minha mão e me ajudou a vencer esse medo. E ao vencer esse medo de voar, surgiu o meu método Voe. Porque, no fundo, todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, elas têm medo de algo. Sim. Todas as pessoas que estão nos assistindo agora, existe um medo. Qual é o seu medo? Às vezes você fala assim, não, meu medo não tem nada a ver, eu tenho medinho só de barata, eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de altura, e talvez você diga assim, isso não tem nada a ver, isso não me atrapalha em nada. Não é como você, pastora, que tinha medo de voar, você que pensa, o medo, ele vai fazendo o quê? Ele vai causando uma desorganização do lado de dentro. O medo vai impedindo que você enxergue sua capacidade, sua habilidade. Ele tira, ele vai minando, ele vai destruindo você do lado de dentro. Então, o organizar o interior, o perdoar quem você precisa perdoar, o colocar no lugar. Sabe, o reino de Deus, ele não tem ponta solta, Chay. Cada coisa tem seu lugar e cada um tem seu papel. E isso começa onde? Do lado de dentro. Do lado de dentro. Às vezes a gente está tão preocupado com como se vestir, os lugares que a gente vai, o que a gente vai usar. É muito importante isso, mas talvez, se você não tiver com a sua vida organizada do lado de dentro, você não vai conseguir organizar a sua agenda, você vai ter um monte de aplicativos aí, mas, de fato, você está planejando uma viagem, um destino para um lado, e a sua vida está caminhando completamente contrária a isso. Quando você chega no aeroporto, você tem clareza de para onde você está indo. A sua mala, o que você carrega dentro da mala, tem tudo ali orientado direitinho. Se você levar a sua bagagem de mão e ela tiver excesso de bagagem, você não voa, Chay. Você vai ter que voltar, vai ter que despachar sua bagagem. Por quê? Porque tem excesso de peso. Será que você não está chegando ao seu destino porque você está com excesso de peso na sua bagagem? Então, essa jornada de voar, seja para qualquer que for a área da sua vida, às vezes é na sua família, às vezes no casamento, num negócio que você quer empreender, às vezes é um produto digital que você quer criar, às vezes é a sua mentoria que você quer tirar do papel. Ei, observe a sua bagagem. O que você está carregando aí do lado de dentro? Precisa organizar. Ninguém vai conseguir chegar e embarcar para um voo em qualquer lugar. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não tiver identidade, você não voa. Você tem que ter um documento que comprove que você é você. E a desorganização do lado de dentro faz você esquecer quem você é. E quando você esquece quem você é, Chay, você se torna qualquer coisa que qualquer um quer que você seja. Qualquer um. E a mentoria feminina é isso, é uma mentoria para contribuir que a mulher entenda quem ela é, que ela pode voar, que ela pode identificar o medo de que ela tem, o que ela pode vencer, onde ela pode chegar, para que ela acredite nela. E depois de
todo esse tempo, né, porque no fundo eu cuido de mulheres há 20 anos. Não começou na igreja, porque eu só me converti aos 17, não começou na igreja, começou na minha atividade profissional, começou com um trabalho voluntário, quando eu ainda era muito menina, cuidando de meninas que tinham passado por a situação de abuso, né? Isso é uma história para um outro podcast, um outro dia. Mas eu comecei cuidando de meninas numa comunidade vulnerável, e ali aconselhando e ajudando meninas a vencerem seus traumas de agressão, de abuso. A minha história começa nesse cuidado dessas meninas. E por conta disso, eu comecei a me envolver no poder público, comecei a caminhar na direção de fazer com que as minhas dores, né, e as minhas perdas não me permitissem me perder no processo. E por conta disso comecei a cuidar de muitas mulheres, comecei a orientar cada uma delas, e essa jornada veio exatamente para contribuir para que mulheres consigam entender aquilo que eu quero, aquilo que eu estou fazendo, está atrelado ao que eu quero realmente, e a importância de ensinar aquilo que aprende. Depois de 20 anos cuidando de mulher, eu comecei a formatar isso, gravei na pandemia, explodiu, porque no fundo a gente começou a identificar os problemas do lado de dentro. A pandemia foi fundamental. Ela tirou uma cortina que estava escondendo muita coisa, que as pessoas estavam fugindo dentro das suas próprias casas, e aí ter que retornar para casa, teve do lado de dentro, muito sério, né? Tanto que a gente está vivendo a era agora dessa saúde mental mesmo, que é um reflexo direto dessa geração e dessa vivência triste que a gente teve na pandemia, mas ao mesmo tempo é um despertar. É um despertar para a gente lutar, para a gente correr, para a gente ajudar, para a gente servir, para a gente espalhar, né? Que é o Edu Voe. Isso aí, é o Edu Voe. E aí surge a Conferência Mensageira. No passado, nós conseguimos iniciar essa jornada de uma forma muito maior, porque virou uma conferência. Aquilo que começou ali no Zoom, aquele encorajamento de mulheres que se uniam com propósito, mulheres religiosas ou não, mães, esposas, empresárias, empreendedoras, mulheres que começaram a se apoiar, que começaram a ser uma para as outras uma fonte de apoio. Porque tem uma frase que eu sempre digo, né? Se nós cuidarmos uma da outra, todas seremos bem cuidadas. E a pandemia foi nos ensinando isso. Numa telinha do Zoom, eu mudo para Alphaville, né? Vim para Alphaville para a plantação da igreja. Meu marido foi convidado pelo nosso pastor Sênior, Josué Valandro Júnior, a plantar a nossa igreja aqui em Alphaville. E aí, nessa jornada da plantação da igreja, eu já tinha a mentoria online, eu já tinha um produto digital no Hotmart, já tinha a minha imersão, que eu fazia no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, já fazia a minha imersão ali. Foi um impacto muito grande para mim, porque, de repente, eu olhei e vi que mulheres de outros lugares, uma mulher lá do Japão, talvez ela esteja me ouvindo agora, ela pegou um avião no Japão e foi parar na minha mentoria no Rio de Janeiro. É muito maravilhoso. E ali eu falei, meu Deus, olha onde isso está chegando. E naquele momento, naquele estalo, né, naquele entendimento de que a mentoria já era maior do que eu, que aquele voo tinha tomado uma proporção maior do que eu tinha planejado, aquele encontro que começava na minha casa, depois foi para a comunidade, anos depois se tornou políticas públicas, projetos sociais, projetos que impactaram cidades, depois na pandemia foi para o Zoom, do Zoom virou uma imersão presencial, mas isso não foi planejado. Isso não foi estruturado, né? Eu acabei ouvindo e assistindo muitos de vocês que me inspiram e me ensinam. Eu aprendo muito, tenho uma paixão por aprender, mas não foi algo planejado. E quando a gente chegou aqui no processo de plantação da igreja, as mulheres, né, alcançamos aí mais de 4.000 mulheres nesse movimento, e aí começamos, vamos organizar uma conferência que ela não tenha a pretensão, uma pretensão nada maior e nada menor do que fazer com que a mulher entenda o papel dela na sociedade. Eu entendo que se nós queremos trazer o céu para a terra, se nós queremos influenciar de uma forma estratégica para que o mundo realmente mude, nós temos que entender que todas nós podemos estar sentadas na nossa posição. Você não precisa mudar de posição. Você só precisa entender o seu papel. E a sociedade, ela tem... eu divido isso em 7 esferas, né? E ali tem família, educação,
religião, entretenimento, cultura, mas as mulheres estão em toda parte. Se você for olhar, examinar as escrituras sagradas, da manjedoura à cruz, a mulher ela foi honrada, valorizada, o seu papel era importante, mesmo numa cultura onde a mulher não era contada. Mesmo naquele tempo. Mesmo naquele tempo. Então, imagine hoje, quantos recursos nós temos, para quê? Para nos unirmos com o mesmo propósito. Qual o propósito? Revelar a bondade de Deus. Sabe, estar aqui hoje é uma bondade de Deus. Ter você na nossa conferência é uma bondade de Deus. Sabe, quantas mulheres serão impactadas por tantas outras histórias que inspiram, que transformam e que mudam realidades. Histórias reais mudam realidades. Histórias então, reais a mensageira mudam. É isso, são histórias reais, pessoas comuns que decidiram sentar na sua cadeira, sabe, na sua posição, na sua comunidade, dentro da sua carreira, da sua profissão, do seu negócio, da sua igreja, da sua religião. Ei, não importa onde você está. O importante é o que você vai fazer com o que você tem. Então, a mensageira, ela é esse despertar, sabe? É essa junção de mulheres. A nossa ideia é que a gente tem ali tudo aquilo que uma mulher precisa para que ela possa empacotar, embalar, vender a sua mensagem, para que ela possa despertar essa mensagem. Então, a ideia... E multiplicar isso, porque se cada uma se fortalece, ela vai multiplicando o seu núcleo, o seu mundo. O ensine o que aprendeu. Então, você vai estar lá para quê? Para ensinar para a gente, né? E para aprender também. Eu quero, inclusive, te dar de presente, porque eu também já escutei de mentoras que... Chay, o seu livro é maior do que você. Isso me encorajou a publicá-lo e a fazer acontecer. E realmente ele se tornou muito maior. E ele traz essa mensagem, né, de como que a gente pode fazer e se tornar uma mulher de impacto no nosso mundo. E aqui eu quero te entregar como presente, tá aqui. Tem um café, inclusive, que fala o seguinte, ó, que pausa não é luxo, é flow. Porque eu acredito demais que essa troca de mensagens entre as mensageiras impacta diretamente a minha vida, a sua vida e a vida dos outros que estão conosco, tá? Eu quero muito que você seja essa mulher de acreditar na sua luz e no seu poder, porque o nosso poder é um poder que transborda, e isso é muito maravilhoso, porque a gente escuta e realmente sabe que Deus está dentro da gente. Deus está vivo aqui dentro. Né? Bom, é uma honra, um privilégio segurar esse livro. Depois eu quero fazer uma dedicatória para você especial. Eu te admiro muito, Chay. E nós não temos dimensão do quanto o nosso posicionamento, quanto a nossa mudança, as nossas escolhas, o nosso sim, pode contribuir para o sim de outras pessoas. E eu te agradeço, não só por receber o seu exemplar, mas por uma pessoa que é tão apaixonada por leitura, né? Se eu tenho algo, uma dica que eu tenho para você hoje é leia, estude, sabe? Se aproxime das pessoas que você admira, escolha bem o que você lê. E eu estou muito feliz, muito honrada de receber de você o seu livro. E eu sou essa guerreira, sabe? Que disse sim para as oportunidades, sim para Deus, sim para tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, eu estou muito feliz. Eu recebo esse livro como um selo, sabe? Como um reconhecimento. E ter você na nossa conferência também é isso. É uma oportunidade de honrarmos você, honrarmos o seu sim. É dizer para você que valeu a pena, sabe? Então, a mensageira é como se fosse uma chancela ali de dizer, olha quantas mulheres, sabe, estão dizendo sim por conta do seu sim. Principalmente para nós que somos cristãs, nós sabemos que o sim para Deus, ele muda tudo. Muda tudo, muda todos. A mensageira é essa oportunidade de olhar para mulheres como você, que disseram sim, que romperam, sabe, limites, e que todos os dias decidem, sabe, decidem pela vida, decidem pela oportunidade, decidem, sabe, se ajudar a outra, decidem se posicionar, decidem melhorar suas escolhas, todo dia um pouquinho. Então, a mensageira, ela vem para trazer para nós, a cada ano, esse ano é a 2ª edição, e em nome de Jesus, em breve estaremos aí nos estádios, estaremos em muitos lugares do Brasil. Amém, é verdade. E no mundo. No mundo! Mas... Que agora, essa grande mensageira já voa alto, já voa de avião para internacional, inclusive. Então, assim, o nosso sonho é que realmente, ao subir ali, que você ouça Deus dizendo para você que Ele te vê, que Ele te entende, que Ele te ama e que foi Ele que colocou você
diante das oportunidades, e que você fez isso muito bem, que você aproveitou isso muito bem. Então, ali é um lugar de revelar aquilo que Deus tem feito através de você, e é uma maneira de Deus também te aplaudir, de Deus olhar e falar assim, Chay, você é boa, você é maravilhosa, você é uma mulher extraordinária, você é minha filha, e o seu sim para mim, para as oportunidades que eu estendi para você, tem impactado outras vidas. Então, que hoje eu quero já agradecer antecipadamente, né, pelo seu sim, por estar conosco, e que você esteja ali sabendo que a gente reconhece a mensagem que você carrega. Então, nós poderíamos convidar muitas pessoas. Existem muitas pessoas hoje que têm impactado o mundo, mas nós escolhemos você. Você foi escolhida para estar conosco. Você foi, sabe, uma revelação de Deus para que outras mulheres possam amanhã também estar ali. Então, assim, para nós é como sermos um instrumento de Deus para reconhecer publicamente aquilo que você carrega, a mensagem que tem liberado, sabe, e potencializado não só as suas mentoradas, mas pessoas como eu, que passam ali no seu Instagram, no YouTube, ali vendo seus podcasts, enfim, o conteúdo, a mensagem que você carrega hoje impactou a minha vida, impactou milhares de pessoas. Nossa. E eu tenho certeza que quem for para a Mensageira vai ser muito impactado também. E agora eu quero te perguntar, o que você vai falar? Querida! Eu quero saber. Olha, eu ontem assistindo o culto, e louvando lá na igreja, eu tive uma mensagem muito forte do que eu iria levar para vocês. Eu cheguei a escrever depois, mas eu vou falar de vida. Uau! Eu vou falar que nós, muitas vezes, acreditamos e pedimos e oramos e clamamos por Deus voltar. Deus está voltando, a gente sabe disso. Você sabe, eu sei, né? Isso. Mas Deus já está aqui. Isso. E Deus já está como uma semente dentro de cada um de nós, vivo, fazendo com que a gente viva. É isso. Porque Deus, quando voltar, Ele não quer te encontrar morto em vida. Ele quer te encontrar vivo. E a verdadeira vida que Deus nos dá é que a gente viva a nossa missão. É que a gente pare de viver no medo, no esconderijo, no ai, não é para mim. Não, eu não sou assim. Não, já tá bom. No pouco. Deus quer nos ver na abundância. Então eu vou falar de vida. Eu vou falar de esteja pronto para Deus quando Ele chegar, porque Ele já chegou. Uau! Ele já chegou. Ele só está esperando você estar pronto para entender isso. E quando a gente entende isso, é de uma força extraordinária que não só transborda, mas cura, salva. E nós estamos muito feridos. O ser humano está muito ferido, está muito machucado. Mas eu tenho um lugar de positividade, eu compartilho agora da sua frase que eu acredito que o nosso lugar de origem, eu honro demais, eu agradeço demais, nada é por acaso, mas o nosso lugar de destino, ele é fabuloso, ele é muito melhor, só que a gente ainda é limitado, a nossa mentalidade é limitada, as pessoas do mal tentam nos limitar, tentam nos cegar, inclusive, para que a gente não enxergue aquilo que já está descrito para a gente. Uau. Então, a gente precisa tirar essa venda e enxergar e se permitir, porque nas crenças, a gente fala muito da crença, né, da identidade, da crença da capacidade e da crença do merecimento, mas eu falo da permissão. Porque nós merecemos, claro, somos todos filhos de Deus, mas é além do merecimento, é do permita-se. Permita-se, você trouxe isso aqui hoje, eu quero te agradecer, porque você trouxe, numa decisão. Deus já nos deu essa vida e já nos deu a nossa missão única, um DNA único. Se a gente não se permitir, Ele vai falar com o próximo. A gente precisa viver a vida.
porque ele já veio, ele já está entre nós. Eu vou falar muito mais disso, né? Vou falar do Paz, Pix e Palco. Eu adoro falar de Paz, Pix e Palco, de uma forma que todos entendam. E eu honro demais o teu palco, o palco da Mensageira, esse espaço sagrado que você tem aberto. Eu me senti realmente muito honrada. Eu me senti, inclusive, mexida. Como que eu, que não sigo a lei, eu pensei, de Deus, vou subir naquele palco. E no mesmo dia que eu senti esse medo, essa trava, eu escutei a pastora Raquel, que estará no palco conosco, dizendo para mim, né, por meio da Mensageira de Deus, que Deus quer que você dê graça. Porque quando você dá graça a Deus, quando você agradece, quando você vive da graça de Deus, não há lei dos homens que vá te impedir. Então, eu vivo, desde que nasci, na graça, no acreditar, na fé. Mas, realmente, a gente precisa ter um relacionamento maior, se doar, dizer sim. Mas até esse sim chegar, verdadeiramente dentro da regra, talvez a gente já esteja lá. Permita-se. É o permita-se. Então, tem muita coisa que até o dia da nossa conferência vai acontecer. Eu, de novo, estou aqui para agradecer a mulher extraordinária que você é, os presentes que Deus nos dá. Inclusive, durante o teu podcast, o Pode Sim, eu entendi o que muitas de vocês devem estar entendendo nesse momento, que a gente não se vê no lugar em que a gente está, e muitos nos veem, sabe? A gente não sabe o tamanho que é, e as pessoas já nos colocam no lugar grandioso, então aceite. A aceitação de que somos grandes e podemos ser maiores ainda, começa com a gente. Não negue o tão poderoso Filho de Deus que você é, porque nós somos. É isso. Então, às vezes, eu também não me enxergo do jeito que vocês me enxergam. E é tão bom isso também, porque eu não perco a minha essência. E, ao mesmo tempo, eu estou sempre aprendendo. E é isso que eu quero, inclusive, transbordar junto com você e com todas as outras mensageiras nesse presente maravilhoso que você nos deu. Bom, eu quero agradecer e quero te entregar de presente aqui o meu livro. A troca de livros. Quero te entregar esse presente. Que eu linda. falo que esse livro é como um espelho. Eu quase comprei na Amazon hoje, tá? Mas, como eu me segurei um pouquinho, eu tô ganhando ele direto das mãos, ó. Esse livro é como se fosse um espelho, né? Quando você olha para um espelho, você vê quem você é. Que lindo. Então, que ao olhar para essa capa, você sempre lembra que você é uma mulher extraordinária. Passo a passo para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Acabamos de falar isso. Que lindo, que maravilhoso. Muito obrigada. Assim, Vou começar hoje Chay, mesmo. Que você é essa mulher extraordinária, sabe? A mulher extraordinária, ela não é uma mulher que não tem adversidade, que não tem dificuldade. Eu vou fechar daqui a pouquinho com essa frase. Olha aqui. Você é a heroína que Deus escolheu. É isso. Para quem escreveu você é essa Guerreiras. Querida, muito obrigada. Eu quero te agradecer. Obrigada. Eu costumo dizer que decisões mudam destinos. E eu acredito que esse sim que as pessoas que estão nos assistindo hoje vai mudar muito o destino, sabe? Você que está nos ouvindo hoje, que você possa dizer sim, diga sim para as oportunidades, diga sim para você, cuide-se melhor, sabe? Leia mais, mude o ambiente que você está, começa mudando aí a sua sala, começa mudando aí as suas gavetas, começa jogando fora aí algumas coisas, organizando outras, mas ao assistir esse podcast hoje, tome uma decisão, diga sim para você, diga sim para as oportunidades, diga sim para a vida, diga sim, não abra mão daquilo que está à sua frente, né? Hoje eu tive que dizer não para tantas coisas, para dizer sim para esse convite tão especial. E Deus falou comigo, né, tão profundamente, uma mulher que eu nem imaginava que eu teria a chance de conhecer. Hoje eu estou aqui, eu quero agradecer a você. Obrigada por essa chance, por essa oportunidade. Obrigada por
me ajudar a entender que Deus me trouxe para essa geografia, para conhecer uma mulher extraordinária como você. Eu tenho certeza que aquilo que vamos construir juntas é muito maior, sabe, do que a gente está enxergando, daquilo que a gente está vendo. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus te gerou para ser, sabe, aquilo que Deus gerou em você e através de você, vai impactar milhares de mulheres, assim como tem impactado a minha vida. Obrigada por, mesmo de longe, ser minha mentora. Sua linda. Não sabia se podia. Pode. Aê, muito obrigada. Também amo você, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Agora a gente vai sentar aqui, ó, para poder dizer para você que a gente levantou, que a gente se abraçou e que esse foi o podcast mais leve e livre que a gente já fez. Provavelmente porque eu estava sem script, estava sentada aqui num ambiente que é mais videocast do que os que você está acostumada a assistir. Eu quis mudar um pouquinho. Mas porque cada vez mais, quando você sabe quem você é, e que você sabe que saber quem você é não determina um fim, mas sim um começo de processo, você vai deixando as coisas mais leves, mais fluídas, acontecendo de um jeito que é escutar. Escutar Deus, escutar o espírito, a alma, e fazer com que tudo faça mais sentido. E doa menos, e pese menos, e carregue menos. Porque eu não sei se é porque eu já passei dos meus 40, estou nos meus 46, quase no 47, é que eu acho que isso faz todo sentido. Antes, talvez eu queria acelerar mais, eu queria carregar mais peso, mas cada vez mais a paz vem antes de qualquer coisa. E é por isso que o Pode Sim é para te lembrar que você pode sim ter mais paz, ter mais Pix, que é liberdade para as escolhas acontecerem, para investir nas melhores mentoras, para estar nesse movimento, para estar linda, maravilhosa aqui, ó. E ter palco, que é onde a gente consegue mandar a nossa mensagem mais longe. Esse aqui é um dos palcos que eu valorizo e que eu digo sempre, um podcast no Brasil, é um dos canais mais assistidos, inclusive, no Brasil, é por meio do podcast. Isso aqui é um grande palco. É daqui que milhares e milhares, às vezes milhões de pessoas passam a conhecer a palavra da pastora, a palavra da Chay, assim como eu já tive alguns que... Eu tive um Pode Sim que viralizou em 4 milhões de views. Então, são para milhões de pessoas. Olha o poder de uma mensagem e o poder de uma mensageira. O palco não é só a gente, muitas vezes, subir literalmente num palco de uma conferência, é também. É o lugar, inclusive, que eu venho treinando mulheres e homens para estarem ainda mais impactantes, mais seguros, mais felizes, cumprindo a sua missão, que não é fácil. Nós somos de bastidores, porque lá encontramos a paz, mas é no palco, palestrando, levando a nossa voz autêntica, voar mais alto ainda, é que a gente encontra a nossa missão de vida. E missão não é facinho. Missão é alinhado com propósito, desde que você escute o seu chamado. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse Pode Sim emblemático, e que talvez eu mesma terei que ouvir muitas vezes. Então, se você ainda não nos segue no Spotify ou no YouTube, passe a seguir agora, deixe o seu comentário, compartilhe e mande para outra mulher extraordinária que merece ouvir a palavra e a mensagem da pastora Elaine Cardoso, que agora é a minha pastora também. Obrigada. Eu te amo. Obrigada por não se perder nas suas perdas. Obrigada por ser essa mulher extraordinária, me inspirar, me ensinar e me ajudar a voar mais alto. Tenho certeza que essa conexão, né, ela vai mudar muitas coisas na minha vida e nas minhas decisões. Hoje, eu também disse sim para algumas coisas e para algumas áreas da minha vida que eu não tinha dito antes, simplesmente porque eu te conhecia. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a você. E a gente se vê no próximo episódio.